noite a todos e todas. Boa noite. Abraçar com o coração feliz a cada um de vocês que se colocaram e se predispuseram a estar aqui nesta noite para debater um tema tão caro para a sociedade. Eu falo assim, sociedade no intuito de pensar a humanidade, que é os direitos humanos. Pensar uma sociedade do futuro sem os pilares dos direitos humanos é se manter num processo de manutenção de injustiças, de manutenção de uma sociedade dividida pelo preconceito, dividida pelo econômico, rompendo com um valor maior que é a dignidade. Então, estar aqui nesta noite, cada um de vocês que aqui estão, são com certeza promotores e defensores da dignidade humana. Isso é fundamental para nós, que paramos como atores políticos para pensar essa sociedade, que parte do aspecto municipal, que percorre a instância estadual e também abraça esse mundão brasileiro na esfera nacional. Quero aqui, com muito carinho, acolher o Dr. Marcelo Santana, que vem representando também o professor e mestre Paulo Roberto, que não pôde estar, então muito obrigado pela sua presença e sua contribuição. Padre Paulo Sérgio, um irmão, um amigo de caminhada, obrigado pela presença. Gilmar Ferreira, um desbravador dos direitos humanos no Espírito Santo, um guerreiro mesmo, que há muitos anos está aí na lida, na defesa da nossa sociedade e também na promoção dos direitos humanos. E encerrando também com o nosso amigo, colega e companheiro de muitas caminhadas também, Fábio Veiga, que hoje ocupa um cargo importante na administração municipal, na gerência de direitos humanos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Sem mais delongas também, quero aqui reconhecer, até brinquei com alguns, olhando para aqueles que nós escolhemos com muito carinho para receberem esse reconhecimento pela sua dedicação e pela sua luta dos direitos humanos. Se a gente reunir nossas forças, se nós unirmos nossas mãos, nós podemos, com certeza, eu não tenho dúvida disso, avançar cada vez mais na garantia da vida, na garantia dos direitos e na garantia da dignidade humana. Cada um de vocês tem um papel fundamental para fazer isso acontecer no dia a dia. Vivemos um período, colegas componentes da mesa, vivemos um período onde é comum ouvir as pessoas se agredirem fisicamente, verbalmente. A gente vive uma sociedade onde esses pilares da boa vivência e da convivência parece que se perdem. E quando nós chegamos a um ponto como esse, os altos índices de violência, e violência que é praticada por diversas motivações, a gente começa a se perceber e se perguntar qual é o papel que nós estamos realizando e qual é o nosso papel na construção do futuro, Então, assim, estar aqui hoje, nesta noite, discutindo o plano municipal de direitos humanos, com certeza responder para todos. E vocês estão aqui nesta noite respondendo também para a sociedade cariaciquense. Contem comigo, contem com os nossos esforços, que nós estamos nessa mesma direção, de fazer as bases de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, onde a dignidade humana seja central para o bom exercício da política pública e todas as esferas demais do bom convívio da sociedade. Então, gostaria aqui de já passar a palavra para o nosso professor Dr. Marcelo Santana, que vai falar um pouco sobre os grandes desafios desse percurso, os dilemas que estão colocados, os debates que estão propostos no campo dos direitos humanos. Então, de uma forma tranquila, livre, espontânea, fique à vontade, use o tempo dos 20 minutos no tempo necessário. Boa noite a todos. Agradeço o convite em nome da Academia Brasileira de Direitos Humanos, em meu nome e em nome do professor Paulo Roberto Ulloa. Infelizmente, por questões pessoais, não teve condições de estar aqui hoje, mas creio que eu poderei fazer um pouquinho da competência que ele tem para falar do tema. Bem, tratar de direitos humanos é uma questão que acaba hoje sendo muito complexa, porque, infelizmente, o que se fala hoje em sociedade é o quê? Mas direitos humanos para quem?
Aí surge aquela célebre frase que não é célebre. Direitos humanos para humanos direitos. Tá, mas a gente tem que pensar o seguinte, pera lá, direitos humanos não tem restrição. A Constituição Federal hoje da nossa República Federativa do Brasil não traz limitação à aplicação de direitos humanos. Direitos humanos têm aplicabilidade imediata. E não é porque, vez ou outra, em sociedade, a pessoa acabe por um deslize, porque todo mundo está suscetível. Você pode sair daqui sem querer atropelar uma pessoa por inconsequência ou consequência, e aí a pessoa vira óbito. E aí, nesse caso, você vai responder, essa pessoa não tem direito a direitos humanos? Ou então, a pessoa que está num presídio hoje, sofrendo as mais duras penas cruéis dentro desse presídio, sofrendo mutilações, sofrendo qualquer tipo de agressão, ele não tem direito a direitos humanos? E, infelizmente, em sociedade hoje, a gente acaba vendo muita gente com esse diálogo. E é a partir daí que a gente precisa de começar a mudar esse pensamento. Porque direitos humanos, ele deve ser visto de uma forma ampla, de uma forma a garantir ao máximo o direito do cidadão. Na medida em que o cidadão, ele nasceu, a partir do momento que ele foi registrado, muito embora muitos digam também que cidadania seja só no voto, mas no momento que ele foi registrado, ele já passa a ter inúmeros direitos. Então esses direitos têm que ser preservados. Não pode simplesmente dizer, não, só vai começar a exercer sua cidadania a partir do momento que ele começa a votar, 16 anos, que já é permitido hoje pela legislação. Mas, com essa introdução, o que eu pretendo falar a respeito dos direitos humanos? Hoje, falando exatamente da ciência jurídica, qual a contribuição que a ciência jurídica hoje traz para os direitos humanos? A gente tem que parar para pensar, o próprio voto. O próprio voto já foi um grande avanço, e a gente pode parar para pensar assim, não é direitos humanos? É, porque na medida em que nós nos encontramos em o que a gente chama de um Estado democrático de direito, e aí, a partir de então, eu parabenizo mais uma vez o vereador por essa iniciativa de debater os direitos humanos, porque nós estamos em um Estado democrático. O exemplo está claro, a população está aqui na Câmara de Vereadores para debater um tema tão importante. Além disso, um grande problema, que não é problema, mas que muitos veem como um problema, hoje, a gente acaba vendo a discussão acerca das uniões homoafetivas. Muitos têm se questionado, uniões homoafetivas então não deveriam ser garantidos, porque deveria ser homem com mulher, assim, qualquer tipo de crença religiosa não questiona, eu acho que cada um tem a sua crença religiosa. Aqui nós estamos para debater um pouco os direitos humanos, exatamente para garantir o direito de todos. Eu não estou querendo mudar a concepção de ninguém, até porque cada um é livre para ter a sua crença religiosa. Mas vejamos, não é pelo fato de a pessoa ter uma opção sexual diferenciada que ela tenha que ser discriminada. Hoje muito tem se visto agressões físicas a pessoas pelo simples fato, pais não podem dar um abraço no filho porque certos cidadãos, que se dizem cidadãos, veem aquilo como uma afronta e aí por ver como uma afronta eles simplesmente matam. Agridem. Que direitos humanos é esse? Que cidadão que foi formado? E aí é a partir daí que a gente tem que pensar que a escola, desde os seus fundamentos basilares, já deve, de fato, começar a colocar na cabeça das crianças conceitos prévios relativos à cidadania, como ela deve se portar em sociedade. Se portar no sentido jogar papel, nem que seja jogar papel no lixo, já é um ensinamento de como ele vai exercer a cidadania e como ele vai exercer os seus direitos humanos. E isso, eu falo escola, mas isso pode vir também desde dentro de casa. Eu trago como exemplo essa questão da escola pública, porque há uns anos atrás, quando eu ainda fazia graduação, quando eu estava me formando em Direito, eu participei de um projeto de extensão em escolas públicas de ensino fundamental e médio, em Vitória e em Vila Velha. E nós trouxemos alguns desses conceitos, porque nós aplicamos inicialmente um questionário a essas crianças para saber
quais conceitos de direito, logicamente que adaptando a linguagem deles, quais conceitos de direitos humanos eles tinham, e a gente acabou por perceber que há uma falha hoje, há uma falha grave que precisa de ser suprida, porque essa criança acaba crescendo e acaba vindo para a sociedade e não sabe, às vezes, como se portar perante o Estado para exigir o respeito a esses direitos. E aí eu falo da questão da homoafetividade exatamente por causa disso. Em uma das questões do questionário, a gente colocava umas imagens e perguntávamos a essas crianças quais daquelas imagens ali a pessoa era um cidadão. E aí a gente passou a observar que a gente esperava, por exemplo, um 100%, ou então algumas questões sem resposta, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, quando a gente se depara com uma resposta e com um comentário de uma criança, que ela vira, olha, era uma imagem de um casal de homens de mãos dadas, e ele vira, mas por que esse não é cidadão, ou por que eu vou marcar esse viadinho, abre aspas. Então, assim, a gente tem que parar para pensar quais os conceitos que a gente está passando para as nossas crianças hoje acerca de direitos humanos. E a ciência jurídica é importante nesse sentido. Por quê? Normalmente esses conflitos surgem aonde? Esses conflitos surgem na sociedade. A sociedade, como um todo, é a partir dela, e vocês, eu digo nós de uma forma geral, devem perceber o seguinte: a própria sociedade, ela tem condições fortes de resolver os seus próprios problemas. E eu trago isso a exemplo de um projeto que surgiu há uns anos, chamado O Direito Achado na Rua, um projeto de extensão também da Universidade de Brasília, em que as pessoas demonstram o seguinte: eu quero resolver o meu problema. Só que, infelizmente, quando surge um problema, muitos ou não sabem o que fazer, ou então pensam, vou entrar na justiça. Tudo é entrar na justiça. A justiça vai resolver tudo. Não, não vai resolver. A gente percebe claramente, hoje em dia, inúmeras demandas judiciais que a cada dia entram no judiciário e não vai resolver. E aí o direitos humanos vai ficar resumido a resolver as coisas na justiça. É por isso que a gente precisa de uma maior atividade, um ativismo maior, exatamente como a iniciativa do vereador hoje. Iniciativa para quê? Vamos ouvir a sociedade, vamos ouvir o clamor que a sociedade tem acerca dos direitos humanos e, a partir daí, ver em que pontos a gente pode planejar. Porque planejar é o que a gente acaba de melhor fazendo para resolver os nossos problemas hoje. Quando o vereador fala a respeito de pensar nas futuras gerações, eu lembro porque o último livro lançado pela Academia Brasileira de Direitos Humanos fala exatamente, o título da obra é O Direito das Futuras Gerações. E é esse um importante papel exatamente da Academia Brasileira de Direitos Humanos hoje. A academia hoje ela é formada por vários profissionais do direito, principalmente vinculados às universidades, aos programas de mestrado e doutorado do Brasil. E nós temos fomentado discussões exatamente desses temas polêmicos que surgem hoje em sociedade e buscado, de certa forma, dar soluções que nós entendemos hoje, logicamente, que há uma necessidade de uma maior força, de alguém encampar o que a gente diz, os nossos posicionamentos. A gente tem buscado se posicionar muito acerca desses temas polêmicos que surgem, mas exatamente a gente precisa também da força de um encampamento dos nossos representantes para que efetivamente o que a gente tem trabalhado não que seja nós sejamos os suprassumos de dar a solução do problema, mas hoje é da parte da ciência jurídica também que surgem as soluções dos problemas. A gente tem que pensar que se o conflito surgiu na sociedade, o conflito, ele não é à toa que a gente está aqui. Nós, formados em direito, nós dependemos desse conflito surgir. Mas o retorno também, nós fazemos parte de o que a gente chama de ciências humanas, nós lidamos com pessoas, com a sociedade. Não é só vir da sociedade para a gente. De dentro das faculdades, esse retorno tem que vir à sociedade. Por quê?
A gente não pode pensar hoje numa universidade em que seja enclausurada, em que exista apenas um professor e esse professor fique embarreirado por muros de uma faculdade e ele não traga ao seu aluno hoje soluções efetivas para ajudar a quem precisa, no caso, a sociedade. Na medida em que a sociedade paga os seus impostos, na medida que a sociedade investe em educação, da mesma forma ela quer capacitar as suas crianças, os seus adolescentes, que vão se tornar adultos melhores. Por quê? Porque ela quer um retorno. E esse retorno tem que surgir. E é a partir daí que os direitos humanos, eles precisam de fato serem discutidos, serem debatidos. A gente tem agora claramente um exemplo dessa legislação acerca das cotas para serviço público, a reserva de cotas. Muitos podem dizer, não solucionará. De fato, se nós formos parar para pensar, a longo prazo não é uma solução efetiva. Porém, infelizmente, devido às nossas circunstâncias hoje, da atual conjuntura social, é uma medida paliativa, ou seja, uma medida que a gente precisa imediata para solucionar um problema de imediato. O que vai ocorrer daqui para frente necessita de planejamento, mas a gente precisa de imediato pensar que esses importantes instrumentos legislativos, essas leis que estão sendo criadas, têm sido feitas exatamente para quê? Para buscar dar um socorro a essa sociedade hoje que ela clama por justiça social. Então é a partir daí, eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda para falar, mas eu tenho 9 minutos ainda para falar. Eu não sei se eu vou me estender a tanto. Mas é um clamor por justiça social que a gente acaba... O que acontece? É a partir daí. É a sociedade organizada, é a sociedade saber exatamente. A gente tem, daqui a alguns meses, não é porque a gente vai ter Copa do Mundo agora, que a gente vai esquecer da nossa conjuntura social. Obviamente que problemas existiram, a sociedade está aí, independentemente de qualquer ideologia partidária, existiram problemas sérios, e a gente pode acabar vendo daqui para frente outros maiores problemas. A gente não sabe como foram feitas essas licitações para a construção de tudo que foi construído aí. Então, cabe à sociedade agora fiscalizar. Teremos eleições, teremos, então, a possibilidade de um exercício da nossa cidadania e do exercício do nosso direito humano, que é do sufrágio, de votar. Então, cabe a cada um aqui, independentemente de crença, independentemente de religião, independentemente de concepção partidária, independentemente de tudo, pensar, refletir quem eu devo colocar para me representar. Porque é a partir daí que a gente vai perceber o seguinte, se a ciência, é a partir da ciência jurídica, porque a gente, infelizmente, a gente tem que parar para pensar. Falo ciência jurídica, só academia? Não. A ciência jurídica forma os cidadãos que vão atuar perante a coletividade. Essas pessoas que vão precisar de entender um pouco de leis, um pouco das constituições, seja estadual, seja federal, seja a lei orgânica do município, elas vão precisar de saber, porque elas vão precisar de criar leis. E essas leis são criadas por quê? Porque é exigido que para que o administrador público hoje tome certas atitudes, precisa estar previsto. A Constituição Federal diz o que a gente chama de princípio da estrita legalidade. O administrador só pode agir se a lei o permitir. Se a lei não permitir, não tem como, ele fica de mãos atadas. E às vezes se exige um pouco de determinados políticos que, na verdade, eles não têm qualquer competência para fazer aquilo. O que se percebe é que às vezes se exige de um deputado estadual uma coisa que o deputado estadual não tem, ele tem mãos atadas. O partido dele pode exigir perante um presidente da República, perante o Congresso Nacional. Então tem que se pensar o seguinte, você pode até dar uma pressão, conversar com aquele político específico, assim, vamos fazer uma força, vamos abraçar essa causa, vamos buscar com o partido para melhorar essa situação, exatamente, principalmente em relação à questão dos direitos humanos. Mas, além de tudo, vamos pensar que o representante, ele tem que ser uma pessoa íntegra, ética e honesta, porque são 3 coisas fundamentais que vão fazer com que nós possamos, então, crescer
enquanto sociedade, enquanto coletividade, e a partir daí parar de pensar que direitos humanos se resume a direitos humanos para humanos direitos, e sim direitos humanos têm que ser vistos de forma irrestrita e para toda a coletividade. E eu encerro a minha fala a partir daqui. Obrigado, doutor Marcelo Santana, por esta breve, porém significativa explanação que começa a nos despertar para os dilemas do convívio social, né? Nessas perguntas, eu também acabei me perguntando assim, direito para quem, né? Que às vezes a gente também se pergunta, né? Porque ainda há na sociedade brasileira um certo privilégio do poder do direito, né? A gente começa a perceber que nem todo mundo tem acesso ao direito, né? E é interessante essas perguntas, que elas vão também nos despertando para outras lutas que precisam ser travadas ainda hoje, né? Nós tivemos no último período uma presença muito grande do Supremo Tribunal, né? Então, assim, diversas questões que às vezes o próprio legislativo não resolveu, o tribunal teve que se posicionar. E ali a gente sabe também que tem todo um desenho de representação, né? Por incrível que pareça, o Supremo também ali representa setores da sociedade. Não dá para dizer também que é todo mundo ali só centrado no direito, mas a gente sabe ali também que algumas ainda castas, né, são muito bem representadas no espaço de direito, e como é bom ver a academia, quando ela entende esse papel de chegar às bases da sociedade para que o cidadão tome ciência do seu direito de verdade e nessas lutas realmente seja garantido para todos, né, um direito que seja realmente para todos e não para uma parcela da sociedade. Obrigado, doutor Marcelo. Eu passo nesse momento, então, desde já a palavra para o padre Paulo Sérgio, para que ele possa iniciar e trazer à tona alguns aspectos do Plano Nacional de Direitos Humanos. Com a palavra, padre Paulo Sérgio. Só para a gente constar aqui, vai vir para a tela? Não, ainda. Ok. Então, tudo bem. Os dois? Ok. Tá. É que pela lógica do raciocínio aqui tem que começar do nacional para o local, não? Eu não sei que começa de baixo para cima. Mas deixa para lá. É que eu havia preparado um PowerPoint com algumas imagens e alguns textos. E, bom, em todo caso, vamos lá. Vou partir também, fazer um comentário a respeito dessa pergunta inicial: direitos humanos para quem? É uma pergunta sempre presente em qualquer roda de conversa sobre direitos humanos. E eu queria fazer uma constatação inicial. Às vezes se fala muito de direitos humanos, mas na hora concreta, na prática, as pessoas, talvez os humanos não sabem os seus direitos, não? Há um desconhecimento dos seus direitos. Às vezes a gente encontra boa parte da sociedade completamente alienada dos seus direitos. Então a minha fala aqui também por causa da minha intervenção na sociedade, na minha participação, que deve ser sempre na perspectiva da educação, eu queria fazer esse traço, vamos dizer assim, fundamental da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deu origem ao Plano Nacional de Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos. No Brasil, nós temos esses dois documentos muito polêmicos,
que está na terceira versão, né, e ainda precisa de ser trabalhado. É um documento que ainda está em processo, como também está em processo, depois o Gilmar vai falar, o nosso aqui do Espírito Santo, que também já está, não sei em qual versão, acho que já perdemos as contas, não? E recentemente tivemos a grande decepção, depois de tanto trabalho, né, de mais de um ano de trabalho com mais de 25 entidades representativas. Eu, Gilmar, participamos ativamente da elaboração dessa última versão e, no momento, ela está exatamente no fundo de uma gaveta de não sabe aonde desse Estado, né? E esperávamos a promulgação e a decepção foi total, né? Não temos o documento. O fato é que isso não deve nos desanimar, porque documentos a gente já tem bastante, não? Declarações nós já temos de sobra. Constituição, a nossa Constituição, com todas as suas limitações, mas recebeu um apelido elegante de, né, Constituição Cidadã, que de fato deu um salto qualitativo em muitos pontos, não? E abriu horizontes para exatamente criar o Plano Nacional de Direitos Humanos. O plano ele está em sintonia com essa Carta de 88, não? A nossa Constituição. Então, partindo desse princípio de desconhecimento dos direitos, o que o Plano Nacional de Direitos Humanos, acompanhado pelo Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos, propõe exatamente essa educação ou reeducação para nós que já saímos há muitos anos dos bancos da educação formal. Precisamos reaprender ou atualizar, não? Muitos conceitos que para nós a gente fica em dúvida, né? Quando se fala. Por exemplo, esses dias ouvi 2 ou 3 vezes alguém dizendo, não, essas palavras que fala na televisão e eles saem repetindo, né? Porque agora a gente não vai poder nem dar uma palmada mais no próprio filho, né? Como se palmada fosse, primeiro, alguns interpretam como uma tragédia e outros como uma violência, não? Eu nunca me senti ofendido por uma palmada da minha mãe, não? Nunca me feriu com uma palmada, né? Apenas me ensinou algumas coisas. Mas eu digo assim, como que fica, não? Essa informação assim vazia, né? E parece que isso é discussão de direitos humanos, né? As pessoas ficam falando disso como se fosse, né, a descoberta da roda, sei lá que. Direitos humanos é algo muito mais profundo, não? Daí a importância que a gente pode chamar, e eu acho que a única via realmente, não tem outra alternativa, é uma educação para os direitos humanos. Ou os direitos humanos passam a ser constituinte da nossa educação, ou jamais nós teremos os direitos humanos respeitados em nossa sociedade. E a gente vê exatamente, não dá tempo aqui para a gente fazer uma retrospectiva de como é que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nós sabemos que ela é bastante antiga, ela vem desde a Idade Média, não? E é um assunto que foi colocado pela Igreja, não? Já na Idade Média se falava da importância dos direitos das pessoas. Isso foi evoluindo, passou pela Revolução Francesa, com grande impacto,
até chegar ao ápice da falta total de respeito humano, que foram as duas guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente a Segunda Guerra Mundial, que, vamos dizer assim, feriu, talvez de forma excessiva, não sei qual adjetivo usar. O fato é que o mundo inteiro tomou essa decisão, principalmente a parte ocidental, né? O Oriente não é que tenha entrado tanto nessa discussão, mas a parte ocidental fez essa declaração logo depois da guerra, né? E criou esse organismo tão manipulado hoje pelo Império Americano, mas que tem lá a sua importância, que é a Organização das Nações Unidas, da ONU. Para quê? Para guardar, não, para proteger os seres, para proteger a vida humana, para construir uma sociedade, um mundo fundado realmente na paz, não, fundado na justiça, fundado no direito, que o nosso colega aqui acabou de dizer, o professor Marcelo, né, de Estado de Direito, não, vamos dizer assim. Estado de direitos, podemos até dizer hoje, não? Só que esse Estado de Direito, aí volta a pergunta, direito para quem, não? Continua sendo direito para os mais fortes, para os mais poderosos, para quem manipula o poder, não? Então, aí entra a nossa importância de trazer, vamos dizer, essa grande intuição internacional, planetária, não, de direitos humanos, para os diversos níveis, porque os problemas são tão grandes, tão graves, a falta de respeito humano é tão grave, principalmente começando pelo desrespeito maior, que são as guerras, não? A guerra não tem justificativa para a guerra, tem justificativas econômicas, políticas, não? Mas humanas não existe justificativa. Toda guerra é estúpida, toda guerra é um ato de irracionalidade. Não é isso que ficou muito claro depois da Segunda Guerra Mundial, que criou essa consciência, precisou de chegar ao extremo para se chegar a uma conclusão bastante óbvia, não? Portanto, partindo das guerras como estrutura, como disputas internacionais que estão presentes no mundo até hoje, né? Nos dias de hoje, essa falta de respeito aos direitos humanos, e hoje se fala também dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos até hoje ecológicos, ambientais, né? Tudo vai ampliando o conceito de direitos, mas as guerras estão presentes, né? em cada nível de direito também, né? E aí vem a importância que nós vamos ouvir do Gilmar e do Fábio, para a gente não cair não ficar na imobilidade de achar, por um lado, que os direitos já estão garantidos, né, na Carta Maior Internacional dos Direitos Humanos, já estão garantidos na Constituição Federal, já está constituído agora no Plano Nacional de Direitos Humanos, e pronto, e fica por isso mesmo. Não. Essas coisas têm que descer aos níveis estaduais e aos níveis municipais, e aí dentro do nível municipal descer até o mais concreto do dia a dia, que são os direitos diversos, que provavelmente o Fábio vai dizer que compete mais ao município, sim. Um município tem muito o que fazer pelos direitos humanos, e já era para ter sido feito, né? Todo município já deveria ter feito o seu plano nacional municipal de direitos humanos, e para isso já deveria ter constituído a sua secretaria, ou seja lá qualquer outro nome que queira dar, mas o fato é que não se pode pensar um município, principalmente um município
de grande porte, com mais de 300 mil habitantes, ainda a essas alturas do campeonato, não ter um plano municipal, não ter uma secretaria atuante, é uma coisa que realmente incomoda todos nós. E por isso o Celso está de parabéns por levantar essa questão nessa Casa de Leis, com esse encontro, que eu espero que seja um início de uma grande conversa que deve desdobrar em outros encontros deste nível e ainda maiores, com maior participação. Então, o que propõe o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos? É porque não tem. Praticamente, Darcy Ribeiro sonhava com uma universidade humana, né? E morreu, coitado. Ele fundou a Universidade de Brasília, mas não avançou. Ele mesmo diz, né? Hoje gosto muito do Darcy. Tem uma frase dele que ele cita no final da sua vida, não? Ele diz assim: fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Ele era antropólogo, não? Tentei fazer uma universidade séria e fracassei, a UNB. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Né? Quer dizer, isso mostra que nós é que devemos concretizar os direitos humanos. Nós sabemos que às vezes damos passinhos pequenos e nós não podemos nos perder diante das guerras mundiais. O mundo está perdido, as potências, não sei o que, essas coisas. Sem perder o foco internacional, nós temos que agir no nosso ambiente, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa associação de moradores aí, no nosso grupo, que agora tem tantas variações, não? A juventude está organizada em tribos, não? Está organizada em grupos, comunidades, movimentos, e aí sim, partidos políticos, vai crescendo esse nível de organização, e aí são nesses espaços que nós devemos ser verdadeiros educadores, como dizia o nosso querido Paulo Freire, o nosso grande e eterno pedagogo, professor, que o Brasil descartou, né? Paulo Freire foi professor mais fora do Brasil do que no Brasil. Muito mais, né? Mas a sua herança está até entre nós. Mas eu queria então, me mostraram que falta 5 minutos, queria dizer o seguinte: essa proposta que está garantida no Plano Nacional de Direitos Humanos, que é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, revela e ressalta fundamentalmente que educação é um direito humano. E isso tá garantido na lei e no plano, mas a gente duvida. Quando a gente fala que tem que ter educação para todos e todas as pessoas, todo mundo está de acordo, mas na hora que fala que tem que alfabetizar os índios em língua indígena, pronto. Não, tem que alfabetizar em português. A hora que fala que tem que alfabetizar os negros, não? Nas suas comunidades, nos seus quilombos, nos seus ambientes, não? Os remanescentes. Aí diz, não pode ser iorubá, não, tem que ser em português. O inglês de preferência, agora já é quase de inglês de preferência, né? Quer dizer, parece que esbarra em problemas e que começa a colocar uma série de problemas para dizer que não, que educação também é um direito para alguns.
Tudo esbarra na história do direito. Tudo bem, todo mundo está de acordo que a educação é um direito para todos, mas na hora que fala que vai ter para todo mundo, né, veja o problema das cotas. Não vou entrar no debate aqui, porque eu sei que tem gente contra e a favor, né? Mas eu conheço um monte de gente branco que é contra as cotas porque não quer sentar perto de um negro na escola. Porque no Brasil, ser igual é ser inferior. É impressionante isso. Direito para todos, a elite brasileira e quem tem a mentalidade da elite, acha que direito igual para todos é você se inferiorizar diante do outro. Aceita sim o Pelé, o Milton Nascimento, né? O Barbosa, né? Mas os negros lá do bairro Independência, lá do Planalto Serrano, né, de Terra Vermelha, e vai por aí, esses não. Né? Quer dizer, só vale alguns. Então, quando se fala de educação para todos, tem que pegar todos. Mas todos, inclusive os brancos e a elite brasileira, precisa de ser reeducada em direitos humanos. Nós temos um conceito equivocado cultural. Não? Nós somos da cultura da violência. Nós somos da cultura do ratinho, né? Que é com um porrete na mão que se faz a educação. Né? É impressionante como isso pega na sociedade. Queria terminar, já que eu sou padre, e o nosso querido Papa está em alta, não? Agora a gente fala com orgulho do nosso representante maior, não? O Papa Francisco disse recentemente essa frase que eu acho que traduz um pouco do que estamos comentando. Ele disse assim, ó, não são apenas os direitos civis e políticos que devem ser garantidos, mas é preciso oferecer a cada um a possibilidade de aceder efetivamente aos meios essenciais de subsistência: alimento, água, casa, cuidados, instrução e a possibilidade de formar e manter com dignidade uma família. E mais do que o Papa, um outro bem mais importante do que ele, Jesus Cristo, disse: ame o teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Se a gente viver isso, com certeza os direitos serão realmente universais e acessíveis a todos. Muito obrigado. Obrigado, Padre Paulo Sérgio, presbítero da Arquidiocese de Vitória, atualmente atuando aqui na nossa paróquia de Santíssima Trindade, aqui na região de Vila Capixaba, Santa Cecília, Dom Bosco, aqui das nossas terras de Cariacica. É interessante quando o Padre Paulo Sérgio encerrava sua fala, realmente parece que nós somos educados muito mais para o conflito do que para a pacificação, né? É impressionante como até no debate dos direitos humanos sempre, eu acho que é aí que as diferenças também afloram, né? Na verdade, o debate de direitos humanos, ele tira debaixo da mesa e coloca sobre a mesa todo esse conjunto de injustiças, desigualdade social, de preconceitos, enfim, algumas mazelas que para alguns ainda insistem em deixar debaixo do tapete. E debater direitos humanos é colocar todas essas questões diante da mesa, e a gente tem que, no nosso espírito humano, dotado de razão e capacidade de compreensão, de consenso, buscar os melhores caminhos para que todos realmente tenham seus direitos garantidos. E dando continuidade ao nosso debate, convido agora o senhor Gilmar Ferreira de Oliveira, né, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, para que faça sua exposição e nos traga alguns elementos do chamado Plano Estadual de Direitos Humanos e todas as suas intempéries vividas aí.
cumprimentar a mesa, cumprimentar o padre Paulo Sérgio, que tomaram o padre da gente, né? O padre Sérgio era lá do Planalto Serrano, trabalhou muitos anos conosco, é sempre um orgulho trabalhar com esse padre. Fabinho, gosto de chamar de Fabinho, né? Meu companheiro de militância de muitos anos. É bom encontrar aqui alguém da academia, né? O Dr. Marcelo fez uma exposição legal aqui, fiquei muito, muito feliz de ouvi-lo. E assim, quero fazer primeiro assim, uma confidência. Eu acho que a primeira vez que fui numa universidade falar sobre direitos humanos, um dia eu estava em casa, isso deve ter uns 8 anos, eu recebi um telefonema que alguém queria que eu fosse falar sobre direitos humanos para uma turma, 2 turmas que se juntavam, algo assim. E aí eu perguntei, o nome era uma moça de nome Penha Lopes. E eu sem saber quem era Penha Lopes. Aí alguém, não, ela trabalha em Cariacica. Quando eu cheguei na sala, eu encontrei Penha Lopes, Celso Andrion e alguns outros militantes. Eu levei um susto, assim, olha só o que fizeram comigo, né? Não sei se fui bem, mas vou tentar traduzir um pouquinho aquilo. Mas para dizer assim, que aquilo que eu vou fazer aqui, e eu vou fazer de forma bastante informal, embora esse espaço aqui da edilidade, porque as caras que eu encontro aqui são os rostos que eu encontro lá na militância, né? Penha, Débora Sabará, Fabinho, André, e muitos outros aqui. Adriana. Então, para dizer assim, olha, acho que e aí é importante porque, assim, é só mesmo um vereador que tenha um compromisso profundo, histórico, ideológico, forte, com mudanças profundas e com os direitos humanos, que é capaz de fazer um evento desse, trazer a gente aqui para discutir um tema como esse e propor um plano municipal de direitos humanos para uma cidade como Cariacica. E eu quero também aqui parabenizar a todos pela homenagem que estão recebendo, os homenageados e homenageadas, porque essas homenagens, elas é bom porque elas confirmam na gente o compromisso de continuar lutando todos os dias da nossa vida. Então eu queria primeiro começar assim, né? Que direitos humanos tem que ser entendido por nós como uma luta política cotidiana. A conquista por direitos humanos, ela se dá no dia a dia e nós nunca estaremos satisfeitos com os direitos que estamos conquistando, mas queremos conquistar cada vez mais porque assim deve ser a caminhada da humanidade. Eu queria, assim, eu estou ainda, padre, muito impactado com o resultado final do nosso Programa Estadual de Direitos Humanos, porque eu ainda me lembro daquele fatídico 2 de dezembro, Fabinho que estava lá, foi bastante doloroso viver aquele momento. Mas eu queria dizer assim, acho que a primeira coisa, assim, acho que algumas coisas que já foram apontadas aqui deve chamar muito a nossa atenção na construção de um plano, de um compromisso municipal com uma política de direitos humanos, uma política que passe também pela educação em direitos humanos, porque a gente acha assim, acho que primeiro é preciso compreender 2 coisas. A primeira é que nós precisamos fazer direitos humanos, transformar isso numa cultura. Tem a cultura da violência no país, mas vamos fazer uma cultura de direitos humanos. Isso não é tarefa fácil. Eu acho que é preciso ocupar espaços como esse, mas, acima de tudo, a gente precisa discutir essa temática também na mais tenra idade. A gente aprende lá as vogais, as consoantes, que juntando uma letra com a outra, e uma palavra com a outra, transforma numa frase, e essa frase a gente vai interpretando isso. Isso vai virando um negócio muito bacana, eu acho, né? Então, assim, o desafio que a gente tem, que nós precisamos experimentar. Também acho assim, acho que a gente tem que, estava lembrando aqui, o padre falou que Darcy Ribeiro, que eu acho que é uma das personagens do mundo, assim, que deve estar sempre presente os ensinamentos dele na nossa militância cotidiana. E dessas figuras inteligentes que muito nos ensinaram, a gente pode aqui, Paulo Freire, que já foi dito, a gente discute, uns falam de educação popular, outros falam de educação não formal, e a gente vai levando isso para o nosso dia a dia. Mas, assim, eu gosto muito de lembrar Chico Mendes, e eu gosto muito de lembrar daquele homem
do homem lá da mata, né? Que consegue fazer o homem da mata que extrai a borracha, da árvore extrai a borracha, ele faz o índio, ele tem a inteligência de entender que o seringueiro faz o índio entender que a luta dele e a do seringueiro e do índio era a mesma coisa, estavam lutando pela mesma coisa. E aquele insight, aquela inspiração de inteligência foi capaz de fazer o Chico chegar na ONU e dizer, olha, aqui eu preciso falar das matas, da floresta, porque senão as pessoas não vão me ouvir. Eu acho isso um feito fantástico, assim, né? Um insight daqueles, assim, diria divino, padre, assim, né? Um grande ensinamento. Mas, assim, acho que a gente precisa entender essa coisa, assim, ao construir um instrumento desse, vereador, a gente tem que, primeiro, compreender esse caráter da universalização dos direitos, que já foi aqui dito. Eu acho que, assim, compreender que os direitos são universais para todos e para todas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer sociedade, que eles são indivisíveis, portanto, não existe essa coisa de meio direito, um direito tem que ser completo, compreender que eles são interdependentes, porque dependem uns dos outros. Não existe essa coisa, não é possível falar em saúde sem que eu tenha com isso conjugado a educação, a habitação. Então, eu preciso, um programa municipal tem que entender essas relações, essas transversalidades. Compreender também o papel do Estado laico, né? E é bom ter um padre aqui à mesa para essa coisa ficar bem clara, para saber que a nossa luta é a mesma, assim, né? Estou falando dessa coisa do Estado laico, porque o Estado não pode ser a representação de uma religião, porque assim, tem que compreender que a cidade é para todos e o tecido social que a compõe aqui precisa compreender a cidadania do povo negro, dos ciganos, das mulheres, de todo mundo. Então, a cidade, construir um programa tem que compreender isso, porque em algumas administrações me assustam muito, porque assumem um viés. A Serra faz muito isso, né? Já fez muito no passado, mas assume um viés a cara de uma religião que efetivamente administra a cidade. Os recursos são voltados para a ação do município, voltado para... Então, assim, e o padre Paulo Sérgio nos ensinou a fazer esse debate do Estado laico, dizer, olha, as coisas, o Estado não tem que ser diferente. Portanto, os discursos que a gente ouve de alguns representantes, sobretudo no Poder Legislativo, que deixa a gente profundamente chateado, né? Alguns debates são feitos num viés, até do ponto de vista teológico, questionável, se é idade penal, se é aquela coisa meio maluca, né? Então, eu queria, assim, acho que é fundamental a gente ter essa compreensão. E para fazer isso, precisa ter a capacidade de ser capaz de atrair todos para essa conversa na construção de um projeto para a cidade. A gente falou a vida inteira, nós saímos da discussão inicial dos direitos políticos, dos direitos civis, também porque as pessoas nos acusam o tempo todo de ser defensor dos bandidos, e em especial, o tempo todo, todos os dias me acusam de defender os direitos dos presos. Porque eu atuo do presídio à passeata dos meninos que estão lá na Germânia Monteiro fechando a rua, literalmente atuando em várias frentes, e o Conselho tem essa tarefa que foi criado também para esse fim. Compreender essa dimensão do papel do município em promover os direitos humanos, em proteger os direitos humanos da sua população, em defendê-los, em prevenir, em reparar, mas, acima de tudo, um papel fundamental do Estado, o papel de realizar. A cidade tem que, quando vai discutir o seu orçamento municipal, tem que entender que o papel dela é, acima de tudo, a realização dos direitos humanos, compreendendo essa amplitude. Porque nós estamos acostumados a discutir, sobretudo, o orçamento, em bases muito... Qual é a obra que vai para o bairro, mas você não discute com o engenheiro que naquele bairro precisa pensar a mobilidade ali, não a partir do veículo, mas a partir das pessoas que moram, que trafegam. Você vai pensar o posto médico sem que as pessoas tenham acesso. Então, pensar direitos humanos é pensar nisso, é pensar assim também numa máquina pública toda voltada
para todas as políticas voltadas numa compreensão de direitos humanos para todos e para todas, e um espaço. Os arquitetos, eu tenho alguns amigos, meu problema é que eles discutem o tempo todo o espaço. Mas aí eu fico imaginando se o espaço que eles discutem, aquele dos traçados, das réguas e tal, se eles estão discutindo com um pensamento no ser humano, com um pensamento na valorização dos direitos humanos, em que as pessoas possam efetivamente usar, se as vias públicas, se a cidade tem pulmões para respirar, né? Se os prédios estão sendo construídos, se a cidade tem se não é esse amontoado de cimento armado, se é isso, né? As obras da Copa mostraram isso. E aí a gente podia perguntar assim, acho que uma das coisas que nós podemos... E eu me preocupo muito com duas coisas, nesses dias tem me chamado muita atenção. Uma coisa é o debate que está sendo feito, e sobretudo essa semana nós estamos nos deparando, me preocupa muito, e aí eu estou falando de quem tem lado que eu também tenho, que não é o meu. Se a gente pegar a mídia punitiva, a mídia dos programas policialescos, é de doer o coração da gente, assim, é de sangrar, né? Porque comemoram desde o linchamento, e as falas são para levar as pessoas a fazer o justiçamento. As pessoas estão matando. Na Serra mataram um jovem adolescente doente mental. A população matou. Se a gente pensar, e ontem eu estava vendo a reunião dos secretários estaduais de segurança pública do Sudeste, e eu fiz uma nota ontem, nós fizemos uma nota ontem bastante dura sobre isso, para dizer, olha só, esse discurso fácil de endurecimento de pena, de aumento de pena, de construção de presídios mais duros, de punições mais duras, isso tem um conteúdo político ideológico muito forte. E ele tem momento. A mesma coisa é o cara que vai lá, chefe de um batalhão, que diz, olha, a polícia tem que ser forte. A polícia tem que ser forte. Esse recado vindo de quem comanda um batalhão, isso tem que ser pensado com muita responsabilidade. Que recado eu estou mandando para minha tropa, né? Por exemplo, diz assim, a lei é fraca, a lei é frouxa, mas a polícia tem que ser forte. Então, esse discurso de endurecimento de pena, essa coisa é um negócio extremamente duro. Isso esconde uma incompetência nossa. Eu dizia há poucos dias, o Espírito Santo comemorou a chegada de 96 milhões para o Juventude Viva. Fabinho estava lá, né? E eu vi duas autoridades municipais comemorando. Eu acho que a gente não tem que comemorar. É a demonstração clara da nossa incompetência, é não entender a tragédia que abateu sobre nossas cabeças, a incompetência nossa. Por que precisa ter um programa estadual de direitos humanos no Espírito Santo? Porque esse Estado é um dos mais violentos do país. Não sou eu que digo, são as pesquisas, são os números oficiais. Esse Estado, o Espírito Santo tem viola o direito do povo negro mais do que o restante do Brasil, porque tem aqui, por exemplo, na região norte, onde vive o povo quilombola, que tem lá um processo de mais de 50 anos, onde há uma associação perversa do Estado do Espírito Santo com uma empresa multinacional, onde desde a tomada das terras do povo negro e do povo índio até os dias de hoje, com uma valorização, uma aliança do poder econômico, do capitalismo enorme, e que viola todos os direitos do povo negro. A Fibria faz isso, a monocultura de eucalipto é isso, a destruição do meio ambiente em favor do capitalismo. Se a gente for, aí nós podemos pegar, por exemplo, as mulheres, esse Estado é o que mais mata mulheres, né? As crianças. Aqui, no dia de hoje, a gente ainda não tem nem sequer a política mínima para a população LGBT. Nós não temos o Conselho Estadual, nós não temos o plano de enfrentamento à política, o plano de política LGBT, e nós não temos um departamento estadual que trate disso. Cariacica acho que já está mais avançando para isso. Então, isso deve chamar muito a nossa atenção. E mais que isso, gente, o que nós estamos assistindo, essa coisa forte
desse Estado religioso, fundamentalista, algumas posições absolutamente que discute essas medidas, assim, e alguns propõem coisas absurdas, que parece que desafiam a lei da gravidade, porque, por exemplo, a redução da maioridade penal, o Supremo já se posicionou sobre isso, cláusula pétrea não se mexe, e o discurso político forte, todo dia a imprensa trata disso. Mas eu vou, assim, tentar trazer para vocês um pouco o que foi a nossa experiência na construção de um programa e de um plano estadual de direitos humanos, que foi a nossa frustração. E, mais ou menos em 2012, nós tínhamos proposto ao governador que o NDH 3 determina que os estados devem construir os seus planos estaduais. Nós fomos ao governador, recém-empossado, dizer para ele que a gente queria discutir uma política, que essa política passa efetivamente por a pactuação, porque quem vai depois homologar é o Poder Executivo, que passa por uma pactuação, a construção de uma metodologia, de um programa que fosse... E nós dizíamos, governador, nós não queremos criar nada inconstitucional, nada de esfera federal, para não criar embaraço para o governador assinar um decreto. Nós fizemos... Esse grupo que nós fazemos parte, nomeado no Diário Oficial direitinho, o padre ficou todo feliz, falava nas missas e tal, né? Aí o grupo se estabeleceu por mais de um ano, fez a primeira versão, a segunda, a terceira, e esse grupo não era um grupo da sociedade civil, porque deixaria de ser um programa de direitos humanos estatal, público, porque passaria a ser um programa nosso, aí não precisava fazer o que nós estamos fazendo aqui. Porque ali também iria passar por tinha que fazer um processo depois de adequação à legislação, de algumas coisas tinha que construir leis e tal, né? Então, nós temos um processo bastante amplo na construção, seguimos a norma do PNDH 3, os eixos, todas as diretrizes, com 36 diretrizes, com 6 eixos, no final com 808 propostas, todas elas execuíveis, para depois, mais um período, a Procuradoria se pronunciar sobre tal, e nós propusemos um conjunto de propostas. Não criamos nenhum direito novo, vereador. Portanto, se Cariacica trabalhar nessa direção, é bom ter duas coisas em mente. Tem que ser numa parceria, num acordo com o Poder Executivo e a Câmara, junto com a sociedade civil. O segundo, não pode criar nenhum direito novo. Tem que criar aquilo que já está na Constituição, aquilo que já está previsto nas normas brasileiras. E aí, no final, numa audiência pública, num lugar, você aprova e o Poder Executivo, por decreto, faz. O que ocorreu no final? Nós preparamos uma festa. 2 de dezembro, abertura da semana, a segunda vez, né? A abertura da Semana Estadual de Direitos Humanos, que é um marco na história do Espírito Santo, nós estamos fazendo há 6 anos, o Celso participa sempre. Naquela data, na primeira o governador não apareceu, mas na segunda... Nós somos surpreendidos com alguns dias antes com uma publicação de um material cortado em todas aquelas políticas que, para nós, que quem faz direitos humanos não pode nunca admitir. Ainda que tenha pouca incidência ou nenhuma na minha vida, algumas políticas de direitos humanos, para mim, que sou presidente do Conselho, elas não podem ser, elas são inegociáveis. Por exemplo, lá cortava a criação do Conselho LGBT. Lá nós propusemos que o Estado criasse instrumentos, mecanismos para cumprir a Lei 10.216, que é da reforma psiquiátrica, e, portanto, mexe com as comunidades terapêuticas que tem um caráter mais religioso e não de saúde, que mexe. Nós propusemos também que o Conselho, que a população negra tivesse representação no Conselho. Então, tudo isso é legal. Agora, o governo só corta porque tem tensões dentro da base política, da base eleitoral e tal. Então, em torno de 35 dessas propostas foram cortadas, mas as mais simbólicas para nós. Por exemplo, tudo aqui que os direitos humanos não podem aceitar, nós vamos cortar. Porque aí esse povo... E pior do que isso, foi feita, em vez de um decreto, foi feita por uma portaria de um secretário estadual. E vocês sabem que uma portaria... diante de um programa dessa natureza, para todos os órgãos governamentais, toda a esfera do município, não tem valor algum, né? É óbvio que nós não aceitamos isso, e a manifestação nossa foi muito dura neste caminho, de que não podia
não podemos concordar com isso. Então, a partir disso, ele está lá, numa gaveta que eu não sei qual é, numa sala que eu não sei qual é, no Palácio Anchieta, esperando que um dia algum governador do estado se disponha a fazer uma conversa novamente para retomar. Mas nós queremos resgatar o documento original. Os cortes, para nós, eles não têm, ainda que algumas dessas não incidam sobre a minha vida, mas ela tem um valor simbólico, ela tem um valor de militante forte para todo mundo. Imagine cortar o Conselho LGBT, é cortar uma parte da vida de Débora Sabará, né? Então, assim, quem tem compromisso com os direitos humanos não pode aceitar nunca um retrocesso desse, porque o governo diz o seguinte: olha, eu tenho uma posição política conservadora que passa por uma relação que não tem a ver com a política. Então, nesse sentido, o nosso programa poderia ter avançado muito mais. E eu posso deixar aqui uma metodologia pensada para que a cidade de Cariacica possa pensar uma metodologia. Não vai ser fácil. Eu acompanho pela imprensa essa casa, sei que Vossa Excelência não vai ter um trabalho fácil, mas sei também que a comunidade aqui tem poder de pressão muito forte, e sei também que esse caminho é sem volta. Nós estamos construindo, nós estamos assim, determinados nessa luta por direitos humanos, e a gente não vai parar nunca. Essa luta é de todos nós. Muito obrigado. Pedir autorização ao Celso só para fazer um complemento da frustração aqui. A penúltima reunião, a gente desbravou de todos os modos que não ia aceitar os cortes que tinha vindo do grupo do governador sobre o documento. E depois de muito debate, nos convenceram que era melhor não entregar os anéis, entregar os anéis para não perder os dedos. Entregamos os anéis e ele roubou o nosso corpo inteiro, não? Foi horrível, horrível. Não, impressionante, quer dizer. Foi o governador que convocou a equipe para escrever o documento, publicou no Diário Oficial e não assinou o documento, mandou um secretário de Estado assinar. É vexoso. Francamente, caiu não sei quantos % da cota que o meu amigo governador tinha, entendeu? Esse ponto. Quero no conceito, padre. Quero aqui agradecer, então, o Gilmar Ferreira, esse lutador. Eu gosto de chamar de desbravador, porque falar de direitos humanos no Espírito Santo tem que ser um desbravador, porque o tecido social já demonstra, né? Os índices de violência em todos os setores é gigantesco, né? Então, assim, nosso Estado, ele sangra verdadeiramente, né? É impressionante quantas vidas ainda são lançadas ao chão por tantos motivos. É da juventude, são das mulheres, dos negros, do LGBT, são pessoas que são vitimizadas diariamente no solo do nosso Espírito Santo. Então, obrigado, Gilmar, e não tenho dúvida que estamos juntos nessa empreitada. E passo neste momento a fala para o amigo, companheiro Fábio Veiga, nosso gerente de direitos humanos do município de Cariacica, que vai trazer boas notícias, vai colocar um pouco das lutas, né, que também tem desempenhado à frente da gerência do município. Com você a palavra, Fábio. Oi, eu vou quebrar o protocolo, vou falar da tribuna, né? Aproveitar que eu estou usando essa casa e usar o espaço que é do povo. Boa noite a todos e todas, cumprimento a mesa, na pessoa do Gilmar, grande companheiro de luta, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, a qual travamos várias batalhas nesse estado em prol da vida. O padre Paulo Sérgio foi um grande companheiro em 2005, 2006, na grande construção da Conferência Municipal de Juventude, Estadual de Juventude, e ali o padre Paulo estava presente, colaborando, também grande companheiro de caminhada, ao doutor Marcelo, ao vereador Celso Andreon, que abre essa casa para debater esse tema que é tão rico e importante.
E não poderia deixar de cumprimentar, já que a mesa é toda machista, só homem, cumprimentar uma mulher, e a qual cumprimento a Adriana. Cumprimento a Adriana, nossa gerente de igualdade racial, a mulher negra, que em nome dela eu cumprimento todas as mulheres presentes neste momento, deste evento no dia de hoje. Somos todos nós um pouco de Darcy Ribeiro, né? Angustiado, nervoso, mas sempre buscando a trabalhar e a fazer com que a política de direitos humanos e tanto outros aconteça em nossa sociedade. E aí, o Gilmar colocou, né, apresentou em sua fala, que quando a gente fala de direitos humanos, e eu já estou assim, careca de ouvir, que nós defendemos bandidos, nós defendemos os ladrões, que esse é o papel de direitos humanos. E não é verdade. E às vezes a gente reproduz, assim, as pessoas reproduzem isso para o outro. E é verdade, eles defendem bandido, né? Aí acontece uma rebelião, o direitos humanos está lá, porque defende bandido, sendo que essa não é a realidade. Então, assim, direitos humanos, né, é um pouco do que já existe e que está lá na nossa Constituição, e eu vou relembrar aqui a todos, lendo o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e por aí vai. Então esse é o início do que é defender direitos humanos. Só que, às vezes, os poderes vê de forma diferente. E aí, quem nós defendemos? Quem que os direitos humanos defende? Aqueles que estão sendo segregados, que é segregados na nossa sociedade. A juventude, e especialmente a juventude negra, a mulher, os LGBTs, a população de rua, população em situação de rua, a pessoa com deficiência, né, o negro da periferia, esses estão todo dia sendo segregados, estão sendo massacrados. E aí o massacre não é de chegar lá e encostar ou ferir, não. É na falta da política. E aí, enquanto gerente de direitos humanos, poder executivo dessa cidade, a gente sabe da dificuldade e do desejo de poder fazer um pouco mais pela política que tange a questão de direitos humanos. E aí muito bem disse, não sei se foi o padre Paulo ou o Gilmar, que a dificuldade da gente trabalhar a questão da transversalidade e da intersetorialidade dentro do poder público. Porque dialogar direitos humanos não é pensar direitos humanos para todos esses setores que eu apresentei, mas pensar direitos humanos no poder executivo ou no poder legislativo, é pensar direitos humanos lá na Secretaria de Educação, tratando da Lei 10.639, que atende lá, como saiu há 2 semanas atrás, uma professora do nosso município de Cariacica, que causou um vexame para a nossa cidade. E aí foi matéria na tribuna, num pleno sábado, né, onde a população compra mais o jornal, por chamar um aluno de preto, feio e outras coisas mais. E aí, esse trabalho nosso de direitos humanos no poder público passa por lá, pela escola. Passa lá com o professor que está lá na sala de aula, lá em Nova Rosa da Penha, ou aqui mesmo no Talmo, dentro de Campo Grande, de poder falar para o seu aluno e tratar com ele na sala de aula da questão de ser negro ou negra. E aí, é isso a tratar direitos humanos. É lá dentro da escola. É lá na Secretaria de Educação, dialogando com os professores, com os coordenadores, pedagogos e toda a turma de dentro da educação. É lá na Secretaria de Saúde e discutir a questão de DST/AIDS. Para aí, que aí não é só a população LGBT, mas enfim, todos. Aí é tratar direitos humanos. É lá tratar na Secretaria de Saúde da anemia falciforme, que muitos negros nem sabem que tem. E aí faz toda uma volta até descobrir que tem uma doença, que é a anemia falciforme. E poderíamos estar tratando a questão dos direitos humanos.
Isso sim é tratar direitos humanos e não é defender bandido como muitos outros acham que é. Tratar direitos humanos é tratar política pública, como disse bem o Gilmar, é tratar política lá na base. E aí podemos tratar direitos humanos na educação, na saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pensando a cidade na questão da habitação, no urbanismo, para dar condições às nossas pessoas com deficiência, de poder usar essa casa, por exemplo, que não tem acessibilidade. Aí é pensar direitos humanos. É pensar direitos humanos nessa população que está aí na rua, que aí chamam de mendigos, e que não pensamos. Mas aí, Fábio, você é gerente de direitos humanos da prefeitura. Sou gerente de direitos humanos da prefeitura. Mas a nossa dificuldade de trabalhar a intersectorialidade e a transversalidade na política, e aí em todos os níveis, é super difícil. Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é lutar para que essa transversalidade aconteça. Que essa política possa ser de fato concretizada. E aí, assim, um ponto importante, Gilmar, para nós, no município de Cariacica, e assim, é uma ação que a gente tem desenvolvido, estamos desenvolvendo, enquanto Secretaria de Cidadania e Trabalho, onde está alocado a Gerência de Direitos Humanos, é trabalhar a questão do controle social. E aí estamos fortalecendo o Conselho de Mulheres, revendo o Conselho de Mulheres, dentro da nova perspectiva do que o município apresenta, porque Cariacica era um município que a Penha pode testemunhar e é prova viva disso, de quantos movimentos sociais tinha Cariacica, e como Cariacica fazia diferencial no passado na questão de luta, de briga, de trabalho na questão dos direitos humanos. Então hoje a gente está revendo o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, de políticas de promoção da igualdade racial. Estamos também em fase de concluir, né, Adriana? Está tramitando nessa casa, é bom que o vereador acompanhe. O Conselho Municipal LGBT, que foi uma dificuldade de implantar nesse município, sendo o primeiro município do estado do Espírito Santo, e Débora Sabará estava aqui, quase quebrou aquele vidro, para brigar, para que pudesse ser instalado o Conselho LGBT. Sábado, o Conselho de Juventude será empossado. Então, assim, a importância desse controle social, de ter o controle social, e às vezes, de vereadores, de políticos, ou outras pessoas acharem que esse espaço, que esse mecanismo não é importante, pelo amor de Deus, é extremamente importante. É extremamente importante que esses controles, que esses conselhos sejam fortalecidos, porque é através dele que nós vamos discutir com o poder público e com a sociedade civil para constituirmos as políticas públicas. Exemplo do que foi apresentado aqui sobre o Plano Estadual de Direitos Humanos, a qual participei, de cortar na carne. Aí a gente começa a pensar assim, né? Vamos pensar no Espírito Santo. Aí eu trouxe os números aqui. 3.578.000 habitantes. Desses 3 milhões, 2.650.000 são eleitores, para eleger 30 deputados estaduais. Para esses 30 deputados estaduais trabalhar a questão da homofobia, de ser homofóbicos, de ser machista, preconceituosos, 30 pessoas. Não vamos generalizar que sejam os 30, mas vamos botar 30 para 3 milhões. Olha só, vamos vir para Cariacica, 348.000 habitantes, 251.000 eleitores, para 19 vereadores, 19 pessoas. Pensar na política e pensar, porque não tem conhecimento do artigo 5º da nossa Constituição, que aí eu vou repetir: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Vou parar por aí. Então aí, esse é a chave da questão. E quando a gente vai tratar, e aí o vereador dá o pontapé, de pensar em construir um plano municipal de direitos humanos, só tem um vereador presente. Mas na hora que for para discutir o plano, na hora que for para discutir um conselho
de direitos humanos no município. Aí eles vão chiar. Sabe por quê? Porque vai estar aqui que nós vamos trabalhar a política para o negro, para LGBT, para a mulher, para a juventude. E aí, 19 vereadores querem legislar contra o funk. Desagregar a juventude da periferia. Vamos discutir como esse jovem da periferia vai ouvir o funk. Vamos discutir com ele como que podemos trabalhar o funk e não proibir, e não segregar, e não ferir. Aí são 19 vereadores para 248 mil habitantes. É pensar direitos humanos? Como pensar direitos humanos dessa forma? Para pensar para poucos? Então, esse é o ponto-chave. É discutir direitos humanos para toda a população. E aí, é a questão da laicidade. E aqui eu vejo que o público está bem seleto. LGBT, jovem, mulher, negro, população de matriz africana, a qual eu cumprimento o Sandro, junto com o padre. É laicidade. Temos que discutir a laicidade, porque o Estado é laico. Eu não estou aqui para defender religião, nós estamos aqui para defender a vida, para defender que o ser humano cariaciquense possa ser contemplado com as políticas, para que essa transversalidade, e aí os vereadores dessa casa, como os deputados estaduais e federais, têm que brigar para que o município, para que essa transversalidade, ela de fato aconteça. Para saber se a Secretaria de Educação está discutindo a Lei 10.639. Para saber se o recurso da DST-AIDS, que está lá para ser aplicado, realmente está sendo colocado lá, de fato, aonde tem que ser aplicado. Esse é o papel, fiscalizar. E aí, isso sim, é tratar direitos humanos. Aí sim, nós teremos um plano de direitos humanos, que vai contemplar a população de Cariacica. Não só pensando no negro, mas pensando em toda a esfera da sociedade cariaciquense. E aí me coloco à disposição, enquanto gerência de direitos humanos, vereador, para a gente poder discutir esse plano, para que a gente possa discutir a construção do conselho dessa cidade, porque através, eu não tenho dúvida, do controle social é que nós vamos conseguir fazer as discussões das políticas públicas. É pensando, poder público, sociedade civil, sentado no mesmo espaço, discutindo essas políticas. Não adianta a Câmara pensar sozinha e nem o Executivo pensar sozinho. Não adianta eu, Fábio, pensar lá a política se eu não discuto com a sociedade. Se eu não vou lá mapear na cidade de Cariacica os terreiros. Se eu não vou lá na igreja católica discutir com o padre, como que vamos trabalhar a política com aquele setor? E é assim que nós vamos construir um plano. E aí Cariacica vai poder sair na frente de novo, Gilmar. E aí Cariacica vai sair de novo, porque eu não tenho conhecimento de outro município do estado do Espírito Santo que tenha o Plano Municipal de Direitos Humanos. Como foi duro em nível de Brasil para discutir o plano nacional. Como foi duro para discutir o plano estadual, sabemos também que vai ser duro para discutir o plano municipal. Mas com certeza Cariacica sairá na frente. Só para finalizar, a importância que tem o Disque 100. Então ajude a divulgar o Disque 100. A questão do preconceito, a questão diversas. E Cariacica, a gente recebe mensalmente várias denúncias de violações de vários tipos, né? Então, assim, vamos trabalhar para que esse mecanismo ele possa acontecer. Dados importantes. A redução de violência contra a mulher no município de Cariacica diminuiu 36%. Então, assim, é um dado importante. Fruto da política que está sendo discutido pela gerência de mulheres, junto com a delegacia, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria. Então, assim, são ações importantes que estamos ali, enquanto gestores de direitos humanos, trabalhando. Conselho Tutelar. Fizemos uma formação brilhante, inclusive Jossandra foi uma das nossas pessoas, nossos ministrando lá, para todos os conselheiros tutelares de Cariacica. Da importância dos direitos humanos.
e que é um mecanismo, que é um setor que tem que ser olhado com carinho também, porque está no dia a dia aí trabalhando a política de direitos humanos. E outro dado, para me finalizar, Cariacica hoje, Gilmar pode confirmar, se é isso mesmo, nós temos 5 presídios. E aí, a maioria dos carcerários não são de Cariacica, são do município de Serra, a maioria do município de Serra. Cariacica, pelo levantamento que eu fiz breve, não oficial, porque eu perguntei a uma pessoa, Cariacica chega em terceiro no número de população carcerária. Então, assim, temos que trabalhar. O desafio é muito para a gente poder construir esse plano. E, mais uma vez, eu parabenizo essa Câmara, na pessoa do vereador Celso, por ter dado espaço para a gente poder falar um pouco e trazer, né, nosso presidente de Direitos Humanos, a qual eu tenho admiração enorme, nosso presidente Gilmar. Boa noite e vai ter Copa. Obrigado, Fábio Veiga, nosso gerente de Direitos Humanos. Quero desde já aqui agradecer a presença dos vereadores Amarildo Araújo, vereador Sérgio Camilo. Obrigado pela presença, vereadores. Quero também aqui fazer aqui a saudação ao José Antônio, nosso presidente também da Casa de Apoio, que ilustra bem esse evento com a sua presença, porque o Fábio acabou de comentar no seu discurso, falar de direitos humanos é cuidar também deste conjunto da população hoje que ainda está à mercê da saúde pública, né? Que se você pegar em termos de políticas públicas para este setor da sociedade também, do HIV, nós ainda precisamos avançar muito em termos de investimento, de infraestrutura, de atendimento para esse conjunto da população. Então, e fico feliz, Fábio, nosso gerente de direitos humanos do município, esse caminho que está sendo realmente percorrido pela gerência. As lutas não são pequenas, as lutas são grandes, as diferenças de pensamento, elas se ressaltam em determinados momentos, e eu acho que o Conselho Municipal de Direitos Humanos será já um grande avanço nesse município para a gente ir concretizando, mesmo que seja aos pedaços, né? Que a gente não avança tudo de uma vez só, mas a gente vai a cada passo concretizando o plano, e o Conselho acho que seria, para mim, no meu entendimento também, um grande avanço neste município, no conjunto das políticas públicas para os direitos humanos. E lembrar dos conselhos, que realmente um debate que a gente precisa até trazer para essa casa, é realmente o papel dos conselhos, em todas as esferas. Primeiro, a gente convida a sociedade civil para participar dos conselhos, mas os horários de reunião dos conselhos também não favorecem que a sociedade participa, né? Então, há alguns dilemas que, ao mesmo tempo que a gente convida a população, a gente não possibilita que ela participe porque os horários não são adequados, né? Então, como que um cidadão que trabalha, né, tem seus afazeres, vem às 2 horas, às vezes, numa reunião de um conselho? Só o poder público, que cada um dispensado, né, das suas secretarias, comparecem juntamente com a Câmara. Então, é preciso avançar. Aí se você fala, aí a gente ouve algumas pessoas falando assim, não, vamos nos reunir à noite. Aí o poder público não aparece, né? Então, assim, olha que drama para nós, para efetivarmos um bom funcionamento dos nossos conselhos em todas as esferas. E a questão de falar de participação e não encontrar os mecanismos e instrumentos para que essa participação seja efetiva, torna-se, às vezes, até do próprio poder público, um discurso, muitas vezes, contraditório. Mas o papel do Conselho para nós, como afirmado aqui nas falas dos diversos presentes na mesa, é fundamental. É um espaço de envolvimento, de participação direta da sociedade civil na condução da política pública na esfera municipal, estadual e federal. Então, que bom que nós estamos aqui nesta noite, aprendendo um pouco, né? Eu acho que nós somos eternos aprendizes, mas a maior escola é a luta, né? A maior escola é a luta, porque
teórico não transforma, né? Porque aquele que fala o que os outros devem fazer, pouco ajuda, né? É preciso estudar, aprofundar os temas, mas com o aprendizado adquirido, aperfeiçoar a luta, né? A gente ir para o campo, né? Ir para a frente de batalha, né? Porque é ali que a transformação acontece e é nesses embates ideológicos, esses embates também de classe, né? Um tema que a gente não fala muito, né? A questão da luta de classes, né? Eu sempre achei que ela existe e vai continuar existindo, e falar desse debate aqui é não deixar jamais fugir da nossa noção teórica a luta de classes, né? A gente percebeu aqui na fala de todos os componentes da mesa que em instâncias maiores ou menores a luta de classe ela aparece, né? Então, o Marx sempre presente da nossa luta. Então, quero assim agradecer as falas de todos os componentes da mesa. Nós vamos partir agora para um momento que é de reconhecimento de diversos atores que estão exatamente nesta luta que eu acabei de falar. Pessoas que estão lá na ponta, no seu dia a dia, seja cuidando da criança, seja cuidando do adolescente, seja trabalhando a política LGBT, seja dos povos de raiz, né, raiz africana, né? Então, assim, diversos atores da cultura, da educação, do movimento estudantil, então, das pessoas com deficiência, somos todos nós, um grande povo que ainda hoje, por tanto tempo que a sociedade avançou, ainda lutando pelos direitos, muitas vezes, básicos, né? Que é da dignidade, da vida, como foi ressaltado aqui pelo Fábio, lembrando a Constituição. Então, eu quero aqui, nesse momento, iniciar a entrega dessas homenagens, que é um gesto de reconhecimento a você, militante de direitos humanos, aqui da nossa cidade de Cariacica e também do nosso estado do Espírito Santo. Para dar início às homenagens, convido o vereador proponente, o excelentíssimo senhor vereador Celso Andreon, do Partido dos Trabalhadores, para entregar os certificados de tributo. Prosseguindo essa solenidade, serão entregues os certificados de participação à mesa. Convidamos, então, o Dr. Marcelo Santana para receber a homenagem em nome do professor mestre, coordenador do curso de Direito da Faculdade São Geraldo e um dos diretores da Academia Brasileira de Direitos Humanos, senhor Dr. Paulo Roberto Ulloa. Convido o presbítero da Arquidiocese de Vitória e pároco da Paróquia Santíssima Trindade, Padre Paulo Sérgio Vailão. Convidamos o senhor Gilmar Ferreira de Oliveira, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Convidamos o senhor Fábio Veiga Silva Pires, gerente de Direitos Humanos do município de Cariacica. Passaremos neste momento a entrega aos demais homenageados. Convidamos Adriana Silva, militante do Partido Comunista do Brasil. Atuou como militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e Sem Teto no ano de 1997 a 2003. Presidente da UNEGRO, licenciada. É da coordenação executiva do Fórum Nacional de Mulheres Negras e coordenadora estadual. Conselheira do CEDIMES, CEPIR, Comum, militante da União Brasileira de Mulheres. Atualmente é secretária nacional de gênero da UNEGRO e está assumindo a gerência política da promoção de igualdade racial da PMC. Senhor André Monteiro Lopes, é bacharelando em Direito, militante na promoção dos direitos da juventude, foi presidente do Grêmio Fabrício Cavati Freitos, do Colégio Estadual, foi diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, foi presidente da reconstrução da União dos Estudantes Secundaristas do Estado, militou também na Pastoral da Juventude e atualmente é da direção nacional da JPT e vice-presidente do PT de Cariacica.
Senhora Ângela Aparecida Lousada. É historiadora, moradora de Cariacica, atuante na comunidade eclesial de base Nossa Senhora Aparecida da paróquia Santa Maria Gorete. Se destaca pela atuação como agente de pastoral negro, militante desde 1988. Convidamos a senhora Débora Sabará, militante das causas culturais e sociais do Estado. Já foi premiada diversas vezes pela melhor comissão de frente pela Escola de Samba Rosas de Ouro de Serra. Militante das causas LGBT, já atuou e ainda atua em diversos seminários e conferências de direitos humanos, como participante e também como palestrante. Convidamos a senhora Fabiana Siqueira Vieira, que desenvolve trabalhos sociais frente às equipes e pastorais da paróquia Bom Jesus Novo Horizonte. É da Associação das Bancadas de Congo de Cariacica. Convidamos a senhora Gina Gorete Mesadri, é assistente social, especializada em coordenação de grupos. Foi presidente do Comasc em fevereiro de 2009 a março de 2010. Membro da diretoria do Fórum das ONGs AIDS do Espírito Santo. Membro da comissão da organização do ERONG e delegada do EONG. É assistente social coordenadora da Casa de Apoio de Campo Grande aos portadores do vírus HIV. Convido a senhora Jossandra de Oliveira Rosa Ruff, advogada, professora de séries iniciais efetiva de Cariacica. Atualmente cursando uma complementação pedagógica em filosofia e pós-graduação em gênero e raça pela Universidade Federal do Espírito Santo. Militante do movimento sindical, é diretora de políticas de saúde da Sindiupes. É dirigente do Coletivo de Trabalhadores em Educação. Membro do Fórum Municipal LGBT, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Convidamos o senhor João Vita, pedagogo, temos como principal objetivo desenvolver atividades de arte e educação nas 102 escolas da rede municipal. É artista, ator, milita desde 1992, iniciando no movimento estudantil secundarista. Foi presidente do Conselho Municipal de Cultura, membro do grupo Paiol de Teatro, que desenvolve atividades culturais e oficinas. Atualmente é coordenador de programas educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Convidamos a senhora Lilian Souza Lopes, formada em pedagogia, professora da Rede Municipal de Cariacica. Atualmente está como vice-diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joana Maria da Silva, em Castelo Branco. Durante 12 anos participou da comunidade eclesial de base de Bela Vista como coordenadora da Pastoral da Juventude e da equipe de Crisma. Convidamos a senhora Maria da Penha Lopes dos Santos, natural de Ecoporanga, casada com Gelson, mãe de Rafael e Vinícius. Avó de Cecília e João Guilherme, moradora de Porto de Santana, professora, cientista política, militante dos direitos das mulheres, coordenadora estadual da Secretaria de Mulheres do PT, membro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Cariacica, coordenadora de gabinete do vereador Seu Pedro, ex-assessor especial dos direitos das mulheres de Cariacica. O vereador me concedeu uma parte aqui. Eu estou explicando para ele o seguinte, que direitos humanos se começa na família. Então, eu sempre disse para os meus filhos o que o padre disse aqui, né? O que o nosso Jesus Cristo disse. Façam com o outro, né, o que gostaria que fizesse com você. Então, para mim, isso foi um princípio. Direitos humanos é um valor e é um princípio na minha família. Não dá para ser militante se não militar na família. Por isso eu fiz questão de dizer o nome de cada um deles aqui. E tenho muito orgulho deles. Queremos convidar a senhora Maria Célia Delarmelina Sequim, que desenvolve trabalhos sociais junto à Pastoral do Menor há aproximadamente 23 anos. É moradora de Cariacica. Atualmente é coordenadora arquidiocesana da Pastoral do Menor na Arquidiocese de Vitória.
Quero convidar o senhor Rodrigo Almeida Subtil, assistente social pela UFES, pós-graduando em Gestão e Serviço Social. Participou como voluntário do programa Estação da Cidadania. É autor do artigo As Perspectivas de Legitimação das Novas Relações de Trabalho, a desregulamentação da CLT no governo Lula. Atualmente é assessor técnico, educador social da Fundação Fé e Alegria do Brasil, em Cariacica. Quero convidar o senhor Sandro Cabral Silva, graduado em Psicologia e pós-graduado em Psicologia Clínica e da Família. Atua em clínicas com acolhimento e terapia clínica, inclusive acolhimento a portadores de dependência química. É Babalorixá Sandro Dagum, há 24 anos, dirigente de uma entidade espírita de nome Ibase Omo Jagum, no bairro Tabajara, onde trabalha com acolhimento às pessoas a nível religioso. Organizador de oficinas de ressocialização de famílias carentes da região. Dirigente de um recente movimento de recolhimento na religião espírita em Cariacica. Queremos convidar a senhora Solange Lima dos Santos, militante da Pastoral da Criança há 22 anos, fundadora da Pastoral da Criança na comunidade Menino Jesus de Itanguá, Paróquia Virgem Maria. Atualmente é coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança na Arquidiocese de Vitória. Convidamos ainda para receber a moção Ivete Pereira de Souza, pelo relevante trabalho social desempenhado por meio de sua atuação no Sindicato das Domésticas. Gostaríamos de saber se encontram-se presentes Joseni Valim de Araújo, Wanda Simas de Oliveira, Solemar Pereira da Vitória, Francisco de Paula Neto. Fim das homenagens, concedo a palavra ao vereador proponente, vereador Celso Andreon, do Partido dos Trabalhadores, para as considerações finais. Nós estamos com o horário um pouquinho avançado, né? São 9h20. Assim, gostaria que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para até ouvir o conjunto dos homenageados, fazer um debate, mas hoje é um primeiro passo, né? A gente começa a costura, né? A gente começa essa construção. Então, nós poderemos em breve ter um outro debate, de repente, Fábio, assim, já, de repente, tratando especificamente até do nosso Conselho Municipal de Direitos Humanos, vamos chamar de debate, né? Mais um fórum de discussões. A gente convida os atores aí que militam na área, para que a gente possa realmente, com essa pauta específica, né, de repente fazer uma primeira apresentação, enfim, dar continuidade nesta proposta que a gente iniciou. E é bom recordar isso, o Padre Paulo até estava presente no dia, o próprio Fábio. Nós fizemos um debate aqui sobre a campanha da fraternidade, que esse ano a igreja tratou o tráfico humano, né? E dentro do debate surgiu esse desafio de consolidar, né, o plano, mas com muito carinho também o próprio Conselho Municipal de Direitos Humanos. Então, é uma continuidade, né? Algo que surgiu no debate. A gente está aqui cumprindo também aquele compromisso que nós tiramos lá nessa sessão solene que nós tivemos da campanha, e queremos assim continuar travando os debates necessários para assegurar aquilo que cabe ao nosso lado, né, Gilmar? Que político que tem lado sabe para onde vai, sabe o que quer defender e sabe quem defende. Nós estamos aqui para defender a vida acima de tudo, mas de forma especial sempre aqueles que ainda são machucados pela exclusão, pelo abandono, pela violência, enfim, tantas coisas que ainda machucam a vida humana no nosso dia a dia. Então, quero aqui brevemente estender a palavra para as saudações finais. Vou começar aqui por quem terminou, né? Fábio Veiga, para fazer sua saudação final.
Eu acho que eu desliguei. Pronto. Já começou a cortar a palavra. Agradecer ao vereador Celso mais uma vez por nos convidar a estar presente nesta noite. E dizer, Celso, que estou à disposição, sim, para a gente poder fazer esse grande fórum, né? E aí eu me coloco à disposição para sentar com o mandato, a gente poder construir isso. E aí, enquanto Poder Executivo convidar, junto com o Legislativo, a gente chama a sociedade civil, faz aí esse tripé aí de conversa, e a gente possa, de fato, construir, e para o próximo encontro seja já de conclusão ou de avanço aí no debate da construção do Conselho Municipal, e logo à frente a gente possa construir aí o Plano Municipal de Direitos Humanos. Parabéns pelo evento e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fábio. Passo a palavra, nesse momento, para o doutor Marcelo, para a sua saudação final. Mais uma vez, agradecer o convite dessa Casa Legislativa, na pessoa do vereador Celso, dizer que o debate aqui hoje, como o senhor mesmo disse, foi um estopim, foi o início, e eu creio que a importância da sociedade estar presente e a importância dessa discussão do planejamento para um plano, de fato, municipal de direitos humanos é fundamental para que possa, de fato, efetivar esses direitos tão arraigados na sociedade que precisam de efetividade. Então, eu queria agradecer em meu nome, em nome do professor Paulo Roberto Ulloa, me desculpar mais uma vez pela ausência dele, e em nome da Academia Brasileira de Direitos Humanos, agradecer o convite e nos colocar à disposição para o que for preciso nesse debate acerca do programa. Ótimo. Obrigado, doutor Marcelo. Foi muito bom tê-lo conosco aqui nesta noite. Passo a palavra para o Gilmar, né, para que ele possa fazer a sua saudação. Agradecer o amigo e vereador Celso. Eu vim aqui para participar dessa atividade, não só vim para a mesa, mas como também fui homenageado. Não sabia. Agradecer também por viver com vocês a emoção dessa noite, né, de comprá-los aqui para fazer essa conversa inicial sobre o programa, sobre o plano de direitos humanos. Mas eu queria, assim, acho que duas coisas eu queria, assim, mencionar com vocês. Uma primeira coisa, que numa construção dessa, e a Penha falou bem aqui, e deu um excelente exemplo, acho que, assim, num processo de construção dessa, de construir uma nova cultura de direitos humanos, duas coisas me chamam bastante atenção. Eu falei inicialmente da mídia, e eu vou dizer por que eu falei sobre isso. Porque eu me lembrei, e eu conheci o professor Zé Geraldo, em Brasília, criador do projeto Direito Achado na Rua, e ele me contou uma história dizendo assim, diz ele que em 1985, final da ditadura militar, um padre amigo seu tinha sido assassinado lá no Maranhão, e quando pegaram quem matou, e disseram para ele falou, não, vocês estão me prendendo, não sei porquê, eu matei um padre, ou melhor, não matei um padre, eu matei um comunista. Ele tinha aprendido pela mídia daquela época que matar comunista podia, porque a ditadura ensinou que matar comunista podia. Então, assim, só para a gente ter noção assim, do que nós estamos falando nessa noite, ao tratar de direitos humanos e das mudanças que nós temos que fazer. Acho que a outra coisa fundamental é saber assim, tem duas coisas que eu gosto de tratar. Uma são as mudanças que a gente precisa aprender a fazer, que são aquelas coisas pequenas, de dizer, olha, ela é negra, mas não é burra, é bonita, ele é gay, mas é inteligente. A gente acha que está pocando com isso. E a gente está ensinando as pessoas, as criancinhas que estão aprendendo conosco, a construir essa. E isso demonstra o quanto nós somos violentos. Isso demonstra o quanto nós somos violentos, né? Mas assim, acho que, Fabinho, na construção agora do plano, você deve observar o seguinte. Sobretudo quem trabalha no serviço público tem que compreender o seguinte, olha, nós estamos lidando com pessoas e é preciso compreender o universo subjetivo delas. Lá na secretaria onde você trabalha, normalmente vai chegar alguém, e quando ele chega lá, é o último lugar onde ele já perdeu, já não tem mais esperança, porque ele tem uma história de vida, um saber diferenciado de você, tem uma outra cultura, uma outra tudo. E se ele lá ele não for bem recebido, ele não volta mais.
e você terá feito um grande mal para ele. Então, assim, nós temos que aprender essas relações, nós temos que fazê-las todo dia. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Gilmar. Como a gente está no espaço do povo, então esse negócio de protocolo é brincadeira, né? Eu queria convidar a companheira Gessandra que ela possa fazer uma fala, né, em nome dos homenageados, né? Enfim, para a gente também não... Eu fico assim, a minha vontade aqui é ficar a noite inteira, mas assim, todo mundo tem compromisso, né? Então... Isso. Tem que ficar fora do protocolo. Aparecer na foto, né? Aparecer na foto. Gente, quero cumprimentar a todos, né, em nome das mulheres todas que estão aqui, e deixar mais uma vez claro que as mulheres não estão só na militância lá no chão, não. As mulheres também podem pensar, podem fazer palestras, podem compor a mesa, podem dialogar, porque nós estamos na construção também, não só da prática, mas como da teoria. Né? E quero... eu não podia deixar de falar, gente. Eu sou de Cariacica, todos nós aqui somos de Cariacica, e nós sabemos a dificuldade que é discutir direitos humanos no nosso município. E dizer que esse é um momento ímpar para nós. Porque a gente que está atuando todo dia com as mazelas dos nossos municípios, nós sabemos o enfrentamento que é fazer a construção dessa política. Então eu quero congratular ao vereador, congratular também ao Fabinho, que é um dos caras que tem lutado por isso, e dizer que aqui, para se construir, tem que ser militante. E aqui nessa mesa, a gente vê militante dos direitos humanos. Era essa a fala que eu queria deixar para vocês. Tudo bem. Eu só quero fazer uma correção. As mulheres, lembra que eu falei? Só transforma quem está na luta. Então, se for dividir pensamento e militância, eu fico com quem está na militância. Gente. Então, assim, isso... Está corretíssima na perspectiva da mesa ser o espaço de exposição. Mas eu fico orgulhoso de olhar para as homenageadas e homenageados e a maioria serem mulheres, né? A gente também reconhece essa presença de vocês em todos os espaços, né? E é lógico que na mesa também é um espaço que tem que ser considerado, né? Eu quero passar para o padre Paulo Sérgio, que ele faça sua saudação e logo em seguida faça também uma oração para que possamos encerrar esse momento de luta, de vida e de transformação que nos move, né? Que nos faz a cada dia acordar acreditando que é possível realizar novas mudanças e que a vida sempre tenha seu lugar central no nosso cotidiano em sociedade. Padre Paulo Sérgio. Esse assunto de direitos humanos, de fato, parece coceira, né? Vai coçando, vai aumentando. Então, muita coisa cada um de nós aqui teria para dizer, evidentemente. E a luta pelos direitos humanos é uma luta permanente. Né? Eu fico assim encantado quando eu vejo a vida, por exemplo, de Mahatma Gandhi, ou do Papa João XXIII, que escreveu uma das encíclicas mais belas que de toda a história da Igreja, né? Paz na Terra, que trata profundamente dessa questão de direitos humanos. E podia passar a noite aqui lembrando pessoas, não, que morreram 70, 80, 90 anos, fazendo discursos como Dom Helder Câmara, Betinho, e vai por aí, não? E eu nasci até os 5 anos de idade, acho que foi o tempo que eu fui mais humano, né? Que inocente, não era verdadeiramente gente. Depois eu fui me desumanizando, né? Eu fui me tornando católico, depois me tornei cristão. Agora eu estou assim numa fase de novo de querendo voltar a ser humano, né? Eu acredito que qualquer educação e qualquer evangelização, se não for verdadeiramente humana, não é nem educação e nem evangelização. E essa semana, o Celso sabe, ele até botou aqui em cima da mesa o comercial, né?
A gente não vai ter celebração lá na paróquia até quinta-feira, exatamente porque vamos ter a festa da Santíssima Trindade, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu disse assim, segunda, terça e quarta é para preparar a festa, então não vamos botar celebrações às noites, porque eu não tenho tempo. E de repente o Celso me pede para arrumar tempo para vir aqui, não? Então vocês, de fato, vim com essa preocupação de participar desse debate. E fico muito feliz de participar desde o começo. Tenho uma perspectiva de ficar uma temporada aqui em Cariacica, pode ser, né? E com certeza não esqueçam de me comunicar os próximos encontros e debates, não só para falar, mas principalmente para eu escutar. Não, eu também queria escutar todos vocês homenageados aqui na frente também, verdade. Com certeza todo mundo tem aqui muita coisa para falar de direitos humanos, com certeza. E já que hoje eu me ocupei saudosamente do querido Darcy Ribeiro, que foi um dos antropólogos que eu mais estudei, vou terminar com a frase dele, muito bonita. Ele diz assim: só há duas opções nesta vida, se resignar ou se indignar. E eu não vou me resignar nunca. O Celso pediu para terminar com uma oração, vamos rezar a oração que a gente pede a Deus para a gente ser humano, não ter o necessário para viver cada dia, principalmente o pão, todo tipo de pão que nos faz cada vez mais humanos. Vamos ficar de pé então. É a oração dos irmãos, a oração dos filhos, que a gente reconhece a Deus como o verdadeiro Pai e Mãe de todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não tendo nada mais a tratar, viva aos direitos humanos. Como encerrada essa sessão, agradecendo a todos os presentes, homenageados, e já solicitando que todos venham aqui para frente, para a gente fazer uma bonita foto para guardar de recordação.